Se você conhece a tradição judaica, você conhece a Bíblia, você sabe que Messias era um rei ungido de Davi que viria e tiraria Israel de todo o opróbrio e de todo o problema que estaria passando. O Messias bíblico, com o tempo dentro da Bíblia, ele era alguém que era ungido com óleo. Esse ofício, esse exercício, ele era exercido por um sacerdote. Mas com a passagem do tempo, essa palavra Messias, ela se tornou um termo técnico para um rei ungido. E simplesmente um rei ungido que viria de Davi. Isso na teologia judaica se tornou muito latente, muito forte. Por quê, pastor? Porque o judeu está esperando o Messias, e quando ele escuta essa palavra Messias, essa palavra ela tem duplo sentido. Ela tem o sentido de um libertador que tiraria o povo da escravidão, e ela tem sentido de alguém que traria paz para o povo de uma maneira excepcional. Além de falar de tudo isso, o Messias seria aquele que traria a imposição, ele iria impor uma nova era, uma era que nós chamamos na Bíblia de era presente. O que é a era presente, pastor? A era presente é a era onde o bem iria sobressair sobre o mal. A era presente seria a era onde todo o mal teria que acabar e começaria um novo tempo, um novo período de paz, e todo judeu esperava por isso. Israel não é diferente, Jedaías, porque já está passando pelo 7º cativeiro. E quando o doutor Lucas narra isso aqui, Joel, inclusive eles estão vivendo no cativeiro que é o romano. Então Israel já passou por cativeiro egípcio, por cativeiro babilônico, por cativeiro assírio, por cativeiro sírio, por cativeiro persa, por cativeiro grego, e agora está no 7º cativeiro, que é o cativeiro romano. E eles estão esperando esse bendito Messias. É interessante que quando Jesus está vivendo na Palestina, o profeta Miqueias, no capítulo de número 5, no versículo de número 2 do seu livro, abriu a boca e disse: Tu, Belém de Efrata, pequenininha entre as milhares de Judá, o servo do Senhor. Estou arrepiando o cabelo aqui, irmão. O servo do Senhor virá de ti, e ele governará sobre todo Israel. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que todos os 39 livros do Antigo Testamento, eles profetizaram sobre a vinda do Messias. É interessante que não profetizaram só sobre a vinda. Como assim, pastor? O Antigo Testamento, para mim, vai falar do nascimento do Messias, da natureza do Messias, da vinda do Messias, da morte do Messias, da ressurreição do Messias e do retorno do Messias. Não deu glória porque tu não quis. E quando Jesus estava em carne, alguns estavam duvidando que ele era o Messias. Ele abriu a boca e leu o texto que eu li. Ele disse: olha, Moisés, oh glória, os profetas e os salmos, ou seja, a Bíblia de vocês conta a minha história, conta a minha trajetória. Toda a Bíblia de vocês e toda a história de vocês narra toda a minha trajetória nessa terra. Eu tenho algo tremendo para te falar aqui nessa tarde. Presta atenção para mim em nome do Senhor Jesus. Quando Jesus estava aqui, alguns nomes foram dados para ele. Por exemplo, Marcos falava que Jesus era o servo sofredor. Mateus falava que Jesus era o Messias. Lucas falava que Jesus era o filho do homem, mas João falava que Jesus era o filho de Deus. Jesus nunca abriu a boca dele inúmeras vezes para se autodeclarar Messias. Sempre esse título era dado para ele. Judaica e teológica muito forte. Se Jesus falasse eu sou o Messias, ele poderia morrer. Então qual era o título que Jesus se autodeclarava? O título que ele se autodeclarava era filho do homem. Ele diz: olha, eu sou o filho do homem. Mas quando ele falava que ele era o filho do homem tem dois contextos. Daniel capítulo de número 13, capítulo de número 12, versículo de número 13 e 14 diz que o filho do homem é o filho do homem escatológico, é aquele que vinha em glória. Então quando Jesus falava que ele era o filho do homem, quem entendia que ele era o filho do homem, filho de José e carpinteiro, mas ele falava que ele era o filho do homem de Daniel, escatológico, que Deus tinha mandado na terra. Esse era o título que ele mandava. E quando ele apareceu, o nascimento dele foi profetizado. É interessante que há uma profecia em Gênesis, capítulo de número 49, versículo 10, que Jacó, antes de morrer, reúne os 12 filhos dele e ele fala: vem cá que eu quero distribuir bênção para vocês. E ele começa a distribuir bênção para cada filho. E quando ele chama Judá, no capítulo 49, no versículo 10, ele diz: olha, de ti, Judá, nunca se afastará o cetro. Não, irmão, glorifica o nome do Senhor. Eu estou falando de uma profecia, primeira predição. Primeiro o quê? Primeira predição, primeira profecia foi 2000 anos atrás. Para um filho ele diz assim: olha, de ti, Judá, o cetro nunca se afasta
Aí o profeta Isaías, muito tempo depois, no capítulo 7 disse assim: olha, eis que a virgem conceberá e dará à luz. Segunda predição para você entender, viu? Eis que a virgem conceberá e dará, e ele será chamado Emanuel, que traduzido é Deus com... O próprio Isaías no capítulo 9, no versículo 6 diz assim: olha, além dele ser Deus conosco, levante a sua mão direita para ajudar o pastor aí, só para dar um glória. Ele fala assim: ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da... É interessante, irmão, que essa palavra maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, preste atenção, está apontando para Cristo. Isso vai explicar que Cristo é eterno. Isaías, eu quero que você abra comigo o capítulo de número 35 do livro do profeta Isaías. Você que trouxe sua Bíblia, você que me acompanha na internet também, você pode abrir a sua Bíblia. Isaías capítulo de número 35, para você ver que o Jesus verdadeiramente ele era o Messias. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga amém. Capítulo 35, verso de número 5 e verso de número 6. O profeta Isaías falou assim, ó: olhe para mim, o Messias, antes de você ler os contextos, eles esperam, todo judeu espera o Messias no contexto. Repita comigo, diga Barbacha. Fale, irmão, é bonito, é grego, diga Barbacha. É hebraico, diga Barbacha. Diga Ebed Yavé. Por quê, pastor? Porque o Messias que eles estão esperando é o Barbacha. Quem é o Barbacha? É o de Daniel, é o escatológico, é o em glória. Só que o Messias que veio na primeira passagem, que eles não reconhecem até hoje, foi o Ebed Yavé, o servo sofredor de Isaías 53. Só que o profeta Isaías mais uma vez vai abrir a boca cheio do... Irmão, eu não sei qual era o mistério de Deus no ministério do profeta Isaías, mas quem é um homem? Você vai numa sessão espírita, se tem algum espírita ouvindo, pode escutar isso aqui. Você vai numa sessão espírita e você chega lá, quando eles vão psicografar uma carta para alguém, eles conseguem falar do dia que a pessoa nasceu até aquele exato momento. E eles falam com precisão, se o demônio estiver no couro mesmo. Só que eles falam até ali, no amanhã ele não fala. Só que o profeta Isaías, ele abriu a boca 160 anos antes e disse assim: olha, vai vir um rei chamado Ciro. Porque o mestre espírita, ele revela passado e presente. Ele revela passado, presente e futuro. Por quê? Porque o cão que usa o mestre espírita só conhece o presente e o passado, mas o espírito que usa o profeta, aleluia, levante a sua mão aí se você crê nisso, ele conhece passado, conhece presente. Levante a sua mão, quero liberar uma palavra para você nessa tarde. E sabe que o teu futuro é futuro de vitória, porque Deus não escolhe ninguém para perder. Não, você não recebeu a palavra, querido, e sabe que o amanhã que está te esperando é algo que vai chegar e vai sacudir as tuas estruturas. Olha o que o profeta Isaías disse no capítulo 35. O profeta Isaías falou: olha, quando o Messias chegar, ele vai ser assim. Olha só, ele disse assim, ó, versículo 5: então quando o Messias estiver entre nós, então se abrirão os olhos do cego, se desimpedirão os ouvidos do surdo, os coxos vão saltar. Meu Deus! Olha o sinal que bora ver se Jesus era o Messias. Ele fala, o profeta diz: se é o Messias, cego tem que ver. Eu vejo no capítulo 9 de João um cego. As duas de Jericó, os coxos vão saltar lá na Porta Formosa. Vou mais além, Mateus capítulo de número 11, versículo 2 e 3. Os discípulos de João Batista foram lá, perguntaram: tu é o Messias? Ele falou: volta lá e fala para João que os cegos estão vendo, os coxos estão levantando, os paralíticos estão sendo levantados, os leprosos estão... O que é isso, pastor? Todos os sinais que o nazareno que comia peixe assado às margens da Galiléia, dá uma glória aí, pelo amor de Deus, em Cafarnaum, Everson, era o Messias. Estão apontando, preste atenção, estou dando conceitos teológicos e vou entrar na história. E vou desafiar qualquer ateu que não acredita na nossa fé, se Cristo é o Filho de Deus ou se não é. Como, pastor? Dá um glória aí que eu continuo, irmão.
Isaías também falou no capítulo de número 61, no verso 1 e 2. 300 anos antes ele disse assim, olha o que ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. E lá em Lucas 4, capítulo 4, versículo 16, Jesus está na sinagoga, cumprindo o capítulo 61 de Isaías, dizendo: eu vim apregoar boas novas aos quebrantados e oprimidos de coração. Como assim, pastor? Já foram 4 profecias, e o próprio Isaías falou para o povo de Israel: vocês esperam o Barbacha, o filho do homem escatológico, o Messias, e servo sofredor. Olhávamos para ele, não vimos parecer nem formosura, não tinha nada nele para que nos... mas ele levou sobre si. É tão lindo. Os profetas já, presta atenção, os profetas já estão anunciando, diga comigo, nascimento. Miqueias falou que seria em Belém, e foi. Os profetas estão anunciando a natureza, e está acontecendo tudo o que eles falaram. A morte do Messias. Daniel no capítulo 9, versículo 26 e 27 disse e predisse uma profecia que antes do ano 70, quando o templo de Israel seria destruído, o Messias iria passar por um processo e iria morrer. O Salmo 22, versículo 16, Davi abriu a boca, e antes de 300 anos de crucificação vir na terra, ele já disse que Cristo morreria até numa cruz. Como assim, pastor? Abre aí o Salmo, pelo amor de Deus. Salmo 22. Só aqui já era para te ter acreditado que ele era o Messias. Amém. Salmo 22, verso 16. Olha o que o salmista disse: cães me cercam. Salmo de número 22, verso de número 16. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me redoa, transpassaram-me as mãos e os pés. A crucificação, Cristo foi transpassada as suas mãos até a morte, até o tipo de morte. Ainda não existia, irmão, morte de cruz. Davi está predizendo 300 anos antes que essa modalidade de morte fosse executada no mundo, que o Messias morreria numa cruz. Isso merece um glória ou não merece um glória? Preste atenção. Até a ressurreição, no capítulo de número 53, no verso 10 de Isaías diz assim, ó, ele vai sofrer. Abre esse texto que você precisa entender comigo. Capítulo 53. Olha esse texto. Versículo de número 10. Quem encontrou, diga amém. Ache aí que eu quero que você encontre. Isaías 53, 10. Quem encontrou, diga amém. Olha o que diz: todavia o Senhor agradou Moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade. Como é que vai prolongar o dia? Você não entendeu? Isaías está falando no versículo, olha como é lindo, só fala se você dá glória. Isso, no próprio capítulo 53 de Isaías, ele fala o sofrimento. Mas no próprio capítulo 53 do sofrimento, ele já está falando de ressurreição no verso 10. Olha, ele vai sofrer, ele vai enfermar, ele vai se dar voluntariamente, mas os dias dele serão como? Se vai morrer, como vai ser prolongado o dia? Quando morre acaba, sim ou não? Mas ele não é comum. Olha para o seu irmão, diga, ele é o Messias. Salmo de número 16, verso 10. O salmista Davi disse assim: não deixará Deus que a alma dele vá para o abismo, o corpo dele não verá corrupção. A ciência diz que a partir do terceiro dia as bactérias querem pegar o corpo do morto, mas de Cristo não. Aleluia. Por que, pastor Narciso? Porque Cristo é o Messias. Escute isso em nome de Jesus. E o retorno, abre Zacarias capítulo 12, versículo 10. Lá no final do Antigo Testamento, rápido, irmão, para a gente ir para casa almoçar. Zacarias capítulo de número 12, olha esse texto. Se tu não der glória nesse aqui, meu irmão, está estreito para ti, viu? Zacarias capítulo de número 12, verso de número 10. Olha esse texto. Israel reconheceu ele como Messias? Sim ou não? Sim ou não? Diga não. Até hoje não reconhece. Vai reconhecer agora quando ele vier em glória. Agora ele não volta mais como servo sofredor, como Ebed e Yavé. Agora ele volta como um barbacha.
Presta atenção para cá. Zacarias 12:10. Olha esse texto. Se você não chorar com isso aqui, eu choro. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplica. Olharão para aquele a quem transpassaram. O texto está falando que eles vão reconhecer. Olharão para aquele que eles colocaram numa cruz. Olharão para aqueles que eles transpassaram. Olha o remorso. Os nossos pais mataram ele. Zacarias está dizendo que na volta Cristo vai ser reconhecido por aqueles que transpassaram ele na cruz. Para nós não vai ser novidade nenhuma, porque nós sabemos que é o mesmo que está voltando. Mas para eles que ainda não conhecem o Messias como Messias, vão olhar e vão dizer: foi ele, o Cordeiro. Um matemático americano chamado Peter W. Storm fez uma probabilidade e disse que para que a Bíblia acertasse as 8 predições, escuta isso. O matemático fez uma probabilidade para que se os profetas e a Bíblia acertassem as 8 predições, seria um número de 100 quintilhões de vezes. Era uma vez de acertar em 100 quintilhões. Quintilhões não dá nem para calcular. Sabe o que ele falou? Teria que pegar 100 quintilhões de moeda, cobrir o estado do Texas nos Estados Unidos com essa moeda, vendar um olho do cego, marcar uma moeda e falar para ele: acha. Tu não entendeu, não? Ou seja, ele está falando cientificamente, é o Messias. Esse homem é o Messias. Amém, irmão? E a nossa fé é tão grande, é tão verdadeira, que só o Messias para fazer você sair da sua casa, mora dessa no sol quente, para vir adorar a Ele em espírito e em verdade. Amém ou não amém? Olhe para o seu irmão e diga: o Messias está voltando. Jesus é o Messias. Você já adora Ele e o nome dele está sendo glorificado. Amém ou não amém? Mata uma palma para o Rei Jesus aí, e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos encerrar o nosso culto. Você que chegou até aqui, que veio, que Deus possa te abençoar.